Boa noite, queridos ouvintes e participantes do curso de Teologia Fundamentos da Fé Cristã. Esse é o volume 2 e pela misericórdia e graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós chegamos à lição de número 17. E nesses dias nós estamos vendo sobre a salvação orgânica. Esse tema é um tema muito belo, é um tema muito importante. De um modo geral, nós ouvimos falar sobre a salvação. Por quê? Porque o homem caiu, e Gênesis revela os 4 passos da queda do homem. Então, o homem precisa de uma salvação. Então, nós já ouvimos, de certa forma, estamos até familiarizados com a salvação, a redenção de Cristo. Porém, a salvação que Deus preparou para o homem é uma salvação completa, grandiosa, e envolve vários aspectos, desde a regeneração, e a salvação no espírito humano, e também existe a segunda etapa, que é a etapa da transformação, e também a terceira etapa, que é a etapa da glorificação. Então nós temos, de uma maneira básica, nós temos 3 etapas, a salvação do espírito, que é a regeneração, a transformação, que é a salvação da alma, e a redenção dos nossos corpos, que é a transfiguração, que é a glorificação. Isso de um modo geral. Então nós vemos que há todo um desenvolvimento, de acordo com a palavra de Deus. Nós temos a regeneração, nós podemos ver, temos a reconciliação, nós temos a justificação, a santificação, temos a renovação e a transformação. E hoje nós veremos mais 2 itens da salvação orgânica, que é a conformação e a glorificação. Então essa salvação é uma salvação que ocorre pela vida e pelo crescimento de vida. Por isso é que traz o nome salvação orgânica, porque é através do crescimento de vida, do aumento da vida de Deus em nós. Então, por isso é que traz esse nome, a salvação orgânica. E é uma salvação completa, ela vai desde o início e até a consumação, o ápice, Então, a conclusão dessa salvação é quando os nossos corpos eles são transfigurados. Fala-se então da glorificação dos nossos corpos. Nós vamos ver isso na lição de hoje. Então, nós gostaríamos de dizer, como em todas as outras lições, esse curso é promovido pelas igrejas na Baixada Santista. Então pedimos que curtam o vídeo, sigam o canal e ativem as notificações. Então vamos contribuir para que muitas pessoas tenham acesso a essas palavras. Nós vimos já na mensagem anterior que há assim uma carência, foi detectada uma carência de modo geral na Irmandade, uma carência da revelação da Palavra de Deus. Então, através desse canal e dessas lições, muitas pessoas vão ter a oportunidade de assistir, de serem de novo conectadas com Deus, de novo serem reconectadas com Deus, estarem se reconciliando dia a dia, momento a momento, estarem desfrutando da justificação, da santificação, estarem desfrutando da renovação, se arrependendo todas as vezes que se volta ao Senhor, deixando as outras coisas, vão se arrependendo, e com isso recebendo, desfrutando, e sofrendo, do lado do aspecto positivo, sofrendo a transformação, sofrendo uma mudança de mente, uma mudança no seu interior. Então há essa mudança, essa renovação da mente, há a transformação, há essa mudança. Essa mudança pode ser visível no comportamento do Filho de Deus, do cristão. Muito bom. E hoje nós veremos então mais 2 itens, veremos a
a conformação e a glorificação. Né? Esperamos que Deus possa falar muito com você, né? Deus possa fazer resplandecer o seu rosto sobre você, né? Deus, ele possa se agradar de você, conceder a você um coração compreensivo, né? Um coração que possa compreender as suas palavras, sabe que essa habilidade, né? É Deus que dá, né? Deus dá sabedoria, é Deus que dá inteligência, né? Então nós não podemos nos sentir, em nenhum momento, nos sentir inferiores aos irmãos do passado, aos irmãos quando iniciaram a vida cristã, né? Após a morte e a ressurreição do Senhor, após o Senhor ter soprado o seu Espírito para dentro dos discípulos, após o Senhor ter se derramado no dia de Pentecostes como o Espírito de poder e ter revestido os discípulos e ter também batizado não só os judeus nesse dia de Pentecostes, mas também os gentios que foram batizados para dentro do Espírito, né? Então nós não podemos nos sentir menores ou inferiores a esses irmãos, porque o mesmo Deus que está nos chamando, é o mesmo Deus que os batizou, é o mesmo Deus que está alcançando. Então, se você tiver esse coração de busca, se você tiver esse coração de se apresentar ao Senhor, se você tiver esse coração de clamar, de pedir ao Senhor, certamente o Senhor concederá o que você pedir, concederá compreensão, né? Concederá o entendimento, concederá clareza, concederá a sua fé se desenvolva, cresça, se fortaleça cada vez mais. Tudo isso é o Senhor que concede. Nós vimos, né, através dos versículos, que é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar. E o apóstolo fala: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, até a volta do Senhor, o Senhor há de completar essa obra. E a volta do Senhor está tão próxima, né? Nós, nessa geração, estamos esperando, né, que o Senhor possa voltar, né, muito mais rápido do que as gerações anteriores. As gerações anteriores já aguardavam, amavam a volta do Senhor, e a volta do Senhor estava próxima, muito mais nós na geração atual, nos dias atuais. Estamos vendo que a vinda do Senhor está muito próxima. E o Senhor promete, através da sua palavra, que Ele há de completar a obra que iniciou em nós, né? Então, nós podemos descansar, confiar, esperar, mas também devemos buscar, devemos nos esforçar, né? Devemos pedir, né, para o Senhor nos agraciar com a sua luz, e assim, sendo iluminados, nós possamos prosseguir na vida cristã, na jornada cristã, subindo a montanha e conhecendo cada vez mais o nosso Senhor, né? Então vamos dar início à lição número 17. Por favor, queira abrir o seu livro e acompanhar conosco na leitura, pela misericórdia e graça, repetindo, né, mais uma vez, pela misericórdia e graça do Senhor, nós chegamos a esta lição, a página 149, mas vamos iniciar a leitura na página 150. Aí pedimos que você, por favor, queira acompanhar a salvação orgânica, parte 4. Aí nós veremos a conformação, né, e a glorificação. E também nós temos outros três tópicos. Nós teremos o atrofiamento, nós veremos, né? O atrofiamento, veremos não desistir, e veremos o outro tópico, que é espelho, coração e véu. Então, todos esses tópicos nos serão apresentados na lição de número 17. Então, vamos iniciar, por favor. Desde a lição 14 deste volume, estamos abordando itens da plena salvação de Deus. A salvação orgânica. Esse é o processo pelo qual passamos para Deus concluir sua obra em nós, de acordo com o seu plano eterno. Nesta lição, veremos os dois itens finais: a conformação e a glorificação. A conformação. Conformação
de que tratam Romanos capítulo 8, versículo 29 e Filipenses capítulo 3, versículo 10, significa ser de forma ou natureza semelhante, ou ser parecido. Vamos ler esses versículos? Primeiramente, Romanos 8, versículo 29. Nós temos usado uma versão, é uma versão que pode nos auxiliar muito pela maneira como ela é apresentada, é a versão King James atualizada. Mas estamos usando também a versão RA, muito conhecida, né, que é a versão Revista e Atualizada. A versão RA de João Ferreira de Almeida, a Revista e Atualizada. Nós usamos duas versões para nos auxiliar. Dessa vez vamos ler Romanos 8, versículo 29, na versão King James, onde diz: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Então ele preconheceu e também predestinou para ser semelhantes à imagem do seu Filho. Aí nós vimos, né, que significa ser de forma ou natureza semelhante, ou ser parecido. Ele nos predestinou para sermos semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler também Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Essa é a versão King James. Vamos ler o mesmo versículo na versão RA, Revista Atualizada de João Ferreira de Almeida. Filipenses capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos Filipenses e diz: conformando-me com ele na sua morte. Então, nós estamos vendo a conformação. Quer dizer, ser de forma ou natureza semelhante. Forma ou natureza semelhante. Ou ser parecido. Qual é a diferença entre ser transformado e ser conformado? Transformação fala do processo, ao passo que conformação fala da obra concluída. A renovação da mente tem por objetivo a transformação. E a transformação tem por meta a conformação. Transformação significa que a vida do Senhor cresce gradualmente em nós. Já conformação significa que somos transformados completamente à sua imagem. Ser conformado, portanto, pode ser comparado com algo que sai de uma forma ou um molde. Quando, por exemplo, alguém vai fazer um bolo, a massa é colocada numa forma e depois de todos os procedimentos efetuados, o bolo toma o formato da forma. Se permitirmos ao Senhor trabalhar plenamente em nós, seremos semelhantes a Ele. A esse ponto. Então, ser conformado é tomar a forma do Senhor. A vida vai crescendo, crescendo, crescendo e pouco a pouco vai nos levando a ter a mesma forma, a ser semelhante, ser conformado ao próprio Senhor. Vejamos o exemplo do protótipo. Quando uma indústria quer fazer um novo produto, ela faz um protótipo, produto fabricado unitariamente ou feito de modo artesanal. Faz só um modelo, segundo as especificações de um projeto, com a finalidade de servir de teste antes da fabricação em escala industrial. Cristo é nosso protótipo. Ele é um homem perfeito, sem pecado, com Deus em seu interior, que expressa e representa Deus plenamente.
Hoje estamos sendo conformados a Cristo. Quando Deus concluir sua obra no universo, Cristo terá bilhões e bilhões de seres humanos conformados a Ele, em vida e natureza e expressão. Todos eles serão homens criados à imagem e semelhança de Deus, regenerados da vida divina, crescidos e transformados, a fim de expressar plenamente a Deus. Essa será a consumação do plano eterno de Deus. Romanos 8:29 diz: para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso significa que nossa imagem será a mesma da humanidade glorificada do Senhor. Vejam que é algo maravilhoso e belo essa salvação orgânica. Ela vai nos levar, amados, queridos ouvintes, a esse estágio. Vai nos levar ao estágio que a nossa imagem será a mesma da humanidade glorificada do Senhor. Nós seremos como o Senhor, seremos como Ele é, seremos como iguais a Ele, sem ter, contudo, a deidade. Nós não teremos a deidade nunca, jamais, que é a qualidade de Deus, de ser Deus, mas em vida e natureza nós seremos como Ele é, nós seremos iguais a Ele, em vida e natureza. Se uma pessoa quiser ser transformada e conformada à imagem de Cristo, precisará ter uma mudança de natureza a partir do interior. A vida de Deus precisa entrar em seu espírito e permear todo o seu ser até que ele seja completamente mudado em natureza. Assim, o Espírito do Senhor opera passo a passo, de glória em glória. Então, vamos ler também esse versículo, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Todos esses aspectos da salvação que nós estamos abordando, que nós estamos vendo, é importante nós prestarmos bastante atenção nos versículos que revelam. Nós temos base bíblica para termos a nossa fé fundamentada. O versículo que diz, por exemplo, quando fala da regeneração, nós temos o Evangelho de João, capítulo 3, o versículo que fala. Quando fala da reconciliação, nós temos também o versículo que fala da reconciliação, a justificação, a santificação, a renovação, a transformação. Todos esses itens são fundamentados em versículos, em passagens bíblicas, e é muito importante nós prestarmos atenção quais são os versículos que nos revelam cada aspecto da salvação orgânica. Então nós estamos vendo a conformação, nós precisamos ver quais os versículos que falam da conformação, prestar bem atenção. A nossa fé é fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá a garantia, nos traz a revelação, traz a luz a algo que estava oculto, mas foi revelado. Então, nos traz a revelação nas Sagradas Escrituras. Então, a nossa fé é uma fé sadia, é uma fé saudável, é uma fé adequada, forte, sólida, porque é baseada na palavra de Deus, é produzida pela palavra de Deus, gerada pela palavra de Deus e cresce pela palavra de Deus. Vamos ver 2 aos Coríntios, capítulo 3, 17 ao 18. Muitos já estão familiarizados com esse versículo, mas cada vez que nós lemos, eles podem soar de forma nova para nós. Diz assim: o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta
contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, né? Todos nós que estamos contemplando com a face descoberta, como por meio de um material espelhado, estamos contemplando a glória do Senhor, conforme sua imagem estamos sendo transformados. Estamos sendo transformados conforme a sua imagem, com glória crescente, e é por meio da glória do Senhor, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito, né? Então vamos ver também na versão RA, para nós termos só um conhecimento, né? Assim, um pouco maior, um pouco amplo, um pouco mais amplo, né? Segundo de Coríntios, deixa eu verificar aqui, 3, 17 e 18, porque 3,17, ora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós estamos sendo, passo a passo, de glória em glória, nós estamos sendo mudados completamente, estamos sendo transformados em vida e natureza, né? De glória em glória, passo a passo, né? É pena, entretanto, que para boa parte dos cristãos isso não passe de mera doutrina, havendo até mesmo muitos que nem sequer têm uma consciência de que necessitam crescer, amadurecer, ser santificados pela transformação diária e ser conformados. Acham que tendo o perdão dos pecados e indo um dia para o céu já é o suficiente. Então tem muitos cristãos que têm esse pensamento, né? E é uma pena, porque a palavra do Senhor ela é acessível a todos, ela é para todas as pessoas. A palavra do Senhor é para toda a humanidade e muito mais para os seus filhos, aqueles que foram regenerados, para conhecer que há necessidade de crescimento em vida, e por meio do crescimento em vida, todos esses aspectos da salvação serem experienciados, né? Mas vamos prosseguir. Atrofiamento, na página 151. Essa situação expõe uma triste realidade. Muitos cristãos permanecem raquíticos e atrofiados nas coisas espirituais, de forma que mostram a mesma aparência ou condição espiritual ano após ano. Então, muitos cristãos, ano após ano, apresentam a mesma aparência, né? A mesma maneira, né? Então é como se fossem atrofiados, raquíticos. Não são manifestos neles os sentimentos avançados e refinados do operar do Espírito de Deus. Eles são salvos, mas não crescem em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos ver Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4,15, vamos localizar esse versículo e ler junto com vocês, né? Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então fala para nós crescermos, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Charles Spurgeon fez um dia as seguintes considerações: acaso deveríamos ficar contentes por estar como uma folha verde em um milharal, quando poderíamos avançar para a espiga e por fim ao grão maduro? Devemos simplesmente nos satisfazer em ser do Senhor e achar que já estamos seguros, sem desejar conhecer em nossa experiência mais da plenitude que podemos encontrar nele? Isso não deve acontecer. Se desejamos amadurecer na graça, temos de viver perto do Senhor, em sua presença, anelando ter comunhão com Ele em todos os momentos, sobre todos os assuntos. Precisamos desejar uma relação tão próxima e íntima com Ele, como fez o apóstolo João,
e reclinar a cabeça sobre seu peito. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 13, versículo 25. Então, o apóstolo João, ele desfrutava isso, ele queria uma comunhão tão próxima e tão íntima que ele reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Então, nós precisamos ser assim como o apóstolo João, precisamos desejar ter proximidade, desejar ter intimidade com o Senhor Jesus. 13, versículo 25. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Então ele tinha tal liberdade com o Senhor, tal proximidade, que chegava a reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus. E isso é uma referência, um modelo para nós desejar também essa proximidade, essa intimidade com o Senhor. É isso que fará com que a vida de Deus em nós cresça, se desenvolva, aumente, se expanda a partir do nosso espírito para a nossa alma e nosso corpo, para todo o nosso ser. Então é isso que vai definir o avanço nos estágios de crescimento de vida e a experiência em todos esses aspectos da salvação orgânica, né? Então vejamos, diariamente. Então nos veremos pouco a pouco avançando em nosso conhecimento e experiência com Ele, contribuindo assim para a nossa conformação e glorificação. Vamos prosseguir para mais um tópico: não desistir. Se, no entanto, você que lê esse texto estiver agora se lamentando porque é muito fraco na vida espiritual, ou porque sua fé é pequena e seu amor frágil, queremos encorajá-lo a não desistir. Prossiga. Lembre-se, em algumas coisas você é igual ao cristão mais forte e adulto. Você e ele foram comprados com o mesmo sangue e gerados da mesma vida. Você é um filho legítimo de Deus se creu em Jesus Cristo, assim como qualquer outro cristão. Uma criança é um filho verdadeiro de seu pai, tal como um filho adulto. Você está justificado em Cristo, porque sua justificação não dependeu de seus méritos ou obras. Assim como um cristão maduro, a sua justificação não dependeu de seus méritos ou obras, assim como um cristão maduro. Sua pequena fé o tornou um santo de Deus, assim como ele. Da mesma forma, como os cristãos mais avançados, você tem direito às coisas preciosas da nova aliança, porque seu direito às misericórdias divinas está fundamentado não em seu crescimento espiritual, e sim na própria aliança. Amado leitor, sua fé em Jesus não é a medida, e sim a evidência de sua herança nele. Você é tão rico quanto o mais rico, se não em prazer, mas em posse real. A estrela que menos brilha também está em órbita no céu. O raio mais fraco de luz também possui afinidade com o Sol. No registro da família celestial, o menor e o maior estão inscritos pela mesma caneta divina. Você é tão querido ao Pai Celestial como os mais nobres da família de Deus. E o Senhor Jesus demonstra ternura abundante por você. Talvez você se sinta como uma cana quebrada e qualquer mão menos cuidadosa que a do nosso Senhor o esmagaria ou jogaria fora.
mas ele prometeu que nunca esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio chamuscado que fumega. Isaías 42, 3. Vamos ver na versão RA. Isaías 42, versículo 3. O Senhor fez essa promessa. Olha como o Senhor é rico e maravilhoso. Ele promete, não esmagará a cana quebrada. Então, nós podemos nos sentir pequenos, nós podemos nos sentir fragilizados, mas o Senhor falou, não esmagará a cana quebrada. É a promessa do Senhor. Então, o Senhor valoriza, o Senhor demonstra a mesma ternura, né? O Senhor considera muito, o Senhor ama muito e pagou o mesmo preço. Então, devemos ter esse sentimento para que possamos, a partir daí, nós possamos buscar, nós ver que é possível. Se nós buscarmos, o Senhor se dá a conhecer a nós. Vamos ver o versículo 42, no versículo 3. Não esmagará a cana quebrada. Né? A cana, ele está querendo dizer, a cana está quebrada, né? Poderia até jogar fora, mas ele fala, não, ele não vai esmagar a cana quebrada. Nem apagará a torcida que fumega. A torcida que fumega é a iluminação naquelas épocas, né? A iluminação não era como hoje, os dias atuais, que tem tipos de energia e tal, que traz a luz, né? As lâmpadas elétricas, tudo. Naquela época usavam tochas, né? Aquelas tochas de fogo para iluminar. Aí consumia, mas usavam lâmpadas também, lâmpadas que eram feitas assim à base de óleo, uma coisa que queimava, né? Que era combustível, e ficava um pavio, aquilo ia queimando, depois ficava com a cinza e aí ficava fumegando, né? Aquelas tochas acabavam de queimar, ficava fumegando, e o Senhor fala, não vai apagar. Ele não vai nem esmagar a cana e nem apagar a torcida, né? Que fumega, né? Ele não vai estar fumegando, parou de queimar, parou de ter luz, mas ele não vai apagar, né? Em verdade promulgará o direito, quer dizer, ele é o que realmente ama muito, o amor indizível, um amor eterno, um amor ilimitado, um amor que excede até a nossa capacidade de compreensão. Esse é o amor de Deus. Mas isso tudo é para animar e encorajar você. Em vez de ficar abatido por causa do que você deve sentir-se triunfante em Cristo. Você se sente pequeno na igreja? Uma pergunta, né? Em Cristo você está assentado nos lugares celestiais. Sente-se pobre na fé? Também é uma pergunta. Apesar disso, em Jesus você é herdeiro de todas as coisas. Embora não tenhamos nada do que nos vangloriar no que se refere a nós mesmos, nós nos regozijamos no Senhor e nos gloriamos no Deus de nossa salvação. Vejamos mais um tópico: espelho, coração e véu. Nossa conformação e glorificação em Cristo tem muito a ver com o coração. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18, relata: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Um espelho pode refletir somente o que está diretamente na frente dele. De semelhante modo, na vida diária, nós só refletiremos Cristo se estivermos contemplando Cristo. Isso requer de nós um rosto desvendado. E no versículo citado acima, o rosto tem a ver com o coração humano. Se examinarmos cuidadosamente os versículos anteriores, do 12 ao 16, veremos que o véu citado ali referia-se ao fato de que o coração dos filhos de Israel não queria o Senhor. Enquanto a face de Moisés brilhava, porque ele havia tido comunhão com Deus, e Deus lhe falara, os israelitas temiam a luz do brilho de sua face e hesitavam a aproximar-se dele. Aquele véu, porém, tornou-se símbolo da condição dos filhos de Israel, cujo coração estava longe de Deus.
O versículo 16 diz: entretanto, que toda vez que o coração de algum deles se voltava ao Senhor, o véu era removido. Essa é a chave para ver o Senhor hoje. Se o nosso coração se voltar para outras coisas, será como se estivesse coberto com véu. Não haverá como ser iluminados e até mesmo repeliremos qualquer luz. Haverá então um problema no coração, um problema em nosso espelho, que nos impedirá de contemplar e refletir a Deus no andar diário. Sempre que sentimos que existe uma barreira assim em nosso interior, um véu entre o Senhor e nós, o coração precisa se voltar rapidamente a Ele. Então, nós temos responsabilidade para não permitir que coisas se coloquem entre nós e o Senhor. Se nós percebemos que o nosso coração se inclinou para outras coisas, deixando o Senhor, nós temos que voltar rapidamente para o Senhor, porque essas coisas poderão se tornar uma barreira entre nós e o Senhor, poderão se tornar um véu entre nós e o Senhor. Mas quando nos voltamos para o Senhor, o véu é retirado, a barreira é removida. Então precisamos nos voltar ao Senhor, né? Graças ao Senhor, né? Vejamos agora o último tópico da lição, a glorificação. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 12 ao 27, o apóstolo continua mostrando a utilidade de cada membro, comparando o corpo humano com o corpo de Cristo, né? Então vamos ler essa passagem, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante, 12 até o 27. Então, se você se sente fragilizado, se você se sente muito pequeno, se você estiver intimidado diante da vida humana, diante das circunstâncias, se você se sente de alguma forma isolado, se você se sente de alguma forma esquecido, saiba que o Senhor tem você na mais alta estima. Nós vamos ver aqui por que o Senhor ele revela essa passagem através do apóstolo Paulo, mostrando que todos são importantes, né? Todos, e ele compara isso aos membros do corpo humano, fazendo uma comparação ao corpo de Cristo. Vamos ler até o 12 ao 27. Porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos somos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais.
E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Então, independente de como você se sinta, como você se vê, você é um membro do corpo de Cristo. Isso ele quer dizer através dessa passagem. Mas vamos prosseguir. 2 Tessalonicenses 1:10 diz que em sua vinda Cristo será glorificado nos seus santos. O Senhor Jesus é o Senhor da glória. Ele foi glorificado na sua ressurreição e ascensão. Agora, Ele está em nós como a esperança da glória. Colossenses 1:27, para conduzir-nos à glória. Hebreus 2:10. Em 1 de João 3:2, o apóstolo afirma: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Por esses versículos, vemos que, quando o Senhor voltar em seu corpo glorificado, também seremos glorificados com Ele e teremos um corpo glorioso como o dele. Vejamos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 51 ao 54. Eu vou ler para vocês na versão King James atualizada. 15, 51 ao 54. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, então é algo bem rápido, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Ao falar da ressurreição, Paulo afirma, aí tem esse mesmo texto na versão RA, né? O corpo mortal se reviste da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, na página 155, na volta do Senhor, todos teremos nosso corpo transfigurado. Será um corpo incorruptível e imortal, com o qual passaremos a eternidade. Essa será a glorificação dos filhos de Deus, que Paulo discorre em Romanos capítulo 8, versículos do 20 ao 23. Possamos ler também essa passagem, Romanos 8, 20 a 23. Onde diz: porquanto a criação foi submetida à inutilidade,
não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa filiação, a redenção do nosso corpo. Aleluia, né? Na sua vinda, por um lado, ele virá dos céus como glória, né? Vamos ver também Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. Apocalipse, capítulo 10 e versículo 1, onde diz, Apocalipse 10, 1: Depois avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem e havia um arco-íris sobre sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como colunas de fogo. Então aqui diz, por um lado, a vinda do Senhor, ele virá dos céus como glória. Isso está em Apocalipse, isso que acabamos de ler. O Senhor virá dos céus como glória. E por outro, ele será glorificado nos seus santos. Isso significa que a sua glória será manifestada do interior dos membros de seu corpo universal. Ela transfigurará o corpo físico de humilhação de todos nós em sua glória, à semelhança de seu corpo glorificado pela ressurreição. Os incrédulos ficarão maravilhados e surpresos com ele em nós. A glorificação é a consumação de todo o processo da salvação orgânica. Ser glorificado é tornar-se igual a Deus. Aleluia. Então, todas as pessoas que contemplarem a transfiguração dos nossos corpos, a manifestação da glória do Senhor, ficarão muito surpresas, muito, como diz aqui, muito maravilhadas de ver que o Senhor ele veio dos céus, mas ele também veio do nosso interior, e assim nós fomos glorificados no Senhor. Tivemos nosso corpo transfigurado pela glória do Senhor, a incorruptibilidade, a imortalidade tomou conta de todo o nosso ser. Então, quando isso acontecer, todas as pessoas ficaram maravilhadas com isso. Então, nós temos da parte de Deus tal salvação. Nós vimos 4 lições sobre a queda do homem, 4 grandes passos da queda do homem, e agora nós vimos também em 4 lições esses 8 aspectos da salvação orgânica. Que salvação maravilhosa o Senhor preparou para você, para mim e para todos. Realmente o Senhor, como diz lá, digno é o Cordeiro de adoração, Precisamos adorar o Senhor. O Senhor é digno de adoração. O Cordeiro é digno de adoração. Preparou essa salvação gloriosa para os seus filhos, para os seus servos, Então, que o Senhor tenha misericórdia. Então, nós vemos assim a importância de conferir todos esses versículos, a importância de conhecer, de revisar esses versículos, ao ponto desses versículos se tornarem familiares para você. E aí então você conhece a salvação orgânica, a plena salvação em todos esses aspectos, sabendo onde elas estão fundamentadas, em quais versículos, em quais passagens das Escrituras, em quais livros das Escrituras elas são apresentadas e reveladas. Então isso vai ser de muita ajuda para você, isso fortalecerá a sua fé.
Ok? Então, nós estamos encerrando a apresentação da lição 17. Espero que Deus tenha falado muito com você durante a leitura desses textos, né? Esses textos são muito autoexplicativos, né? A própria leitura do texto em si nos explica muitas coisas, mas é sempre bom nós fazermos algum comentário, né? Tanto para dar maior ênfase, né? Dar um suporte, dar maior ênfase, né? Tanto para ajudar também na assimilação, né? Então que o Senhor seja gracioso para conosco, né? Possamos agradecer a Deus por essas palavras, ok? Então, nós desejamos a você uma boa revisão, tá? Na sala virtual. Deus abençoe, né? Não esqueça de encaminhar as respostas às perguntas por e-mail, né? Também nessas salas virtuais é tirada uma foto e isso confirmará a sua presença, ajudará você nesse curso, ok? Então, nós desejamos para você, como falamos nas vezes anteriores, né? Desejamos para você uma ótima revisão, que Deus abençoe grandiosamente, que você pouco a pouco seja realmente levado à experiência dessas verdades, dessas revelações, mesmo que você se sinta, ou dizer assim, mesmo que você não se sinta tão importante, né? Mas independente de como você se sente, você é importante, você é um membro do corpo, o Senhor trata você com ternura, o Senhor valoriza muito você, né? Então é dessa forma, essa palavra está chegando até você, né? Então nós damos graças ao Senhor por isso, ok? Então fique com Deus, tá? Uma boa revisão e até a próxima lição, se Deus quiser.